Salve, salve, fiel torcida corintiana, muito bom dia. Sexta-feira 13. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Belo, aqui no canal do Podcast Mão. Sexta-feira de carnaval, sexta-feira, um dia após o Corinthians conseguir a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. É um jogo que contra o Bragantino, às vezes, está sendo mais complicado do que contra o Palmeiras, né? Uma pedra no nosso sapato recente aí, o time tem bastante vitórias na arena, um jogo que a gente precisava ganhar, independente de atuação, de performance, e conseguimos jogar bem, conseguimos fazer o resultado. Vamos falar bastante da estreia do Alan, falar bastante do pênalti defendido pelo nosso incrível goleiro Hugo, que hoje já é o terceiro maior pegador de pênaltis da nossa história, se igualou ao Gilmar. Vai falar bastante também do Gabriel, mais uma boa partida, muito consistente, mais uma boa opção para o ataque. E vamos falar sobre Martins, sobre tudo que aconteceu ontem e sobre tudo que vem acontecendo no decorrer dessa semana. Hoje eu estou com uma convidada especial aqui também. Vou colocar ela aqui na tela, para ela dar bom dia e a gente começar a trocar ideia. Leandro, o Belo está nos bloquinhos também, viu, mano? Deixa eu colocar ela aqui. Bom dia, Su, tudo bem? E aí, como é que você tá? Bom dia, Ti. Bom dia, todo mundo que tá aí na audiência. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo certo, tudo certo. Depois de uma sexta-feira de carnaval, depois de uma vitória do Coringão do jeito que foi, não tem como tá ruim, né? É verdade. A gente sempre fica mais feliz. Que bom, né, que a gente tá nessa toada que tem jogo 2 vezes por semana, porque daí dá pra gente se recuperar rápido da última derrota. Eu também, E falar um pouco do jogo, né? Que jogo interessante, né, cara? Infelizmente, eu não consegui assistir os primeiros 15 minutos, né? Tinha levado meu filho no treino, depois cheguei em casa, já estava com 15 minutos já. E depois, pelo que o pessoal estava comentando no grupo tóxico lá, o pessoal estava falando que estava um jogo meio... O Corinthians não estava jogando muito bem, né? Mas depois dos 15 minutos para frente, foi um jogo onde a gente conseguiu ter mais a posse de bola, criar as oportunidades. O Yuri Alberto teve muitos escapes pelas laterais, ali nas costas do Juninho Capixaba. Infelizmente não conseguiu acertar a jogada certa, mas foi uma válvula de escape ali no primeiro tempo. E também falar desse cara aqui, ó, né? Do Garro, muito bom ter o Garro de volta, ainda não nas condições que a gente espera, das condições que o próprio Garro já mostrou que ele pode oferecer no Corinthians, mas muito bom ter o Garro de volta. O que você achou do Yuri Alberto também? Então, Tia, eu tô um pouco na mesma situação que você, porque ontem eu tava na pós-graduação, né? E aí, tipo, era um olho no professor e outro acompanhando lance a lance no site do GE. E aí também depois eu vi a entrevista coletiva do Dorival, vi algumas coisas, né? Sim. Mas o Dorival, inclusive, fala do Garro na entrevista, fala que é preciso a gente ter um pouquinho de paciência, né? Ele citou as 2 lesões graves que o Garro teve no ano de 2025, que ele ainda vai precisar de tempo, mas acho que ele tem dado ainda umas mostras, né, de que ele pode voltar a fazer o que ele fez em 2024 esse ano. Infelizmente, ele errou ali no jogo contra o Palmeiras, no domingo. Sim. O Dorival falou sobre isso também, né? Falou sobre essa questão de que o jogo é coletivo. Então, por mais que tenha tido um erro ali individual, dava ali para o time tentar se recuperar, então tirou um pouco dessa carga de cima do Garro, que eu acho também muito importante. E aí, por incrível que pareça, o nosso trio, que sempre foi tão pensado, né, as pessoas, nossa, a gente quer ver o Garro, o Yuri e o Memphis juntos, porque fizeram o que fizeram em 2024, eles precisam ainda, de novo, parece que refinar novamente, né, porque eles, 2025, praticamente não jogaram juntos, então parece que perderam um pouco um time do outro, mas acho que eles vão se achando. E o Yuri, né, gente? O Yuri é uma coisa de louco, né? A gente... Ontem o Yuri fez muito o que o Yuri ele pode fazer, né? Essa parte de jogar de costa como um pivô não é o forte dele. Ele dando essa opção pro Facão, como ele fez ontem. Foram vários escapes, ele estava jogando mais como um ponta mesmo do que como um centroavante.
Faltou mesmo ali acertar a questão de ou achar um passe para o Memphis, igual ele tentou algumas vezes, ou propriamente ele pegar a finalização que ele tentou, um chute de esquerda ali e o goleiro pegou, mas muito importante. E a questão do Garro contra o Palmeiras ali, parece que ele entrou meio que de sacanagem, né? Não sei se ele tá meio puto por estar no banco ou não, por ter caído. Eu acho que não. O Dorival ali, a questão dele tá sempre como segunda opção, sempre, às vezes alguém machuca, entra o Matheus Pereira, às vezes alguém machuca, sempre tá entrando outro, não tá entrando ele. Mas é muito importante ter o Garro de volta. A gente está com um elenco muito interessante, né, ali no meio-campo, principalmente. Agora com a chegada do Alan, ontem eu gostei muito da estreia dele. Tá? Um moleque que mostrou. A primeira bola que ele pegou no campo, ele já pifou ali. O Yuri deu uma assistência para ele. O Yuri é o Vitinho, se não me engano. Foi o Vitinho. Um cara que sempre também cabeça erguida, joga para frente. Um jogador muito interessante que vai ajudar muita gente nas competições que a gente tem pela frente. Tá? Então foi uma estreia muito boa, não senti o peso da camisa. Lógico, é cedo para falar, mas... sentir o peso da camisa, acho que ele vai sentir, né? Cara, porque Flamengo, é um cara muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. E também lamentar um pouco as lesões, né, mano? As lesões dos moleques, né? Do André e do Bidon. Todo mundo que estava fazendo um campinho ontem lá, já colocava os dois hoje já são titulares do Corinthians. E lamentar, né, velho? Parece que a gente tem uma coisa assim, quando o time me engrena e tal, acho que o time vai lá, um machuca, um lesiona, um vai para Venezuela e não volta, enfim. Né? Lamentar um pouco a lesão dos meninos também, né? Não sei o que você acha, o que você pensa agora da continuidade, porque agora o Dorival vai ter que achar um novo time, porque o time dele já tinha Bidon e André como titulares, né? E agora tem bastante opções. Não sei o que você pensa para a continuidade do time agora nessas próximas rodadas, tanto de brasileiro quanto de paulista e dos outros campeonatos que vão vir. Se a gente for pensar assim, por um lado a gente lamenta, obviamente, como você falou, o Dorival tinha encontrado o time, estava encaixando muito bem, né? O André caiu como uma luva nesse meio de campo do Corinthians, inclusive o Martínez não voltar, né? Deu muito espaço para ele. Havia esse questionamento: o Alisson lá, será que o André vai perder espaço? E acabou que ele se lesionou. Se por um lado a gente lamenta, por outro a gente tem a questão de que o Corinthians se reforçou. Então, se fosse ano passado que o Corinthians encaixou alguém e alguém se machucava, era muito difícil repor. O Corinthians não tinha possibilidade no banco. Né? Não tinha opções. Então, assim, infelizmente, a temporada vai ser assim mesmo. O tempo inteiro, ao longo do ano, a gente vai ter jogadores se machucando. O Bidon, até eu estava na transmissão, no domingo, e eu vi a hora que ele colocou a mão na coxa. No primeiro tempo já, ele deu uma sentida ali, aí tinha horas que ele ficava com a mão na coxa, mas ele acabou ficando bastante tempo. O Dorival até fala sobre isso na coletiva, que não tinha como medir, porque o jogador falou que era uma dor que já vinha há tempo e estava tudo certo. Infelizmente, depois veio a lesão. Mas o Corinthians tem opções. Então, hoje, a gente percebe que é muito mais fácil você pegar dois. São dois jogadores muito importantes e na mesma área ali é complicado, né? Porque é no mesmo setor do campo. Mas tem possibilidades essas de reposições a altura, porque você pega, se machuca André e machuca Bidon, entrou quem? Entrou o Matheus Pereira e entrou Garro. Então, assim, óbvio que não tem a vitalidade que os moleques têm, porque os moleques estão assim, né? Estão tinindo, né? Estão voando. E aí entrou dois jogadores um pouco mais experientes, que também não cai a qualidade tanto do time. Ô, Su, ontem Opa, voltou. Deixa eu colocar aqui. Eu estava aqui vendo se era você, porque às vezes você trava e eu acho que é aqui, mano. A internet do escritório. A internet. Aí, se travar, você vai tocando aí, tá? A internet do escritório então aqui, mano, parece que tá meio da IG, lembra? Tá? Mas aí, provavelmente, sou eu. Eu vou colocar aqui, então não sei se pegou. Ontem a Tawane estava lá no estádio e ela fez um boletim prognóstico do que ela viu dentro do estádio, que é diferente do que a gente assiste na televisão. Tá? Vou colocar aqui, beleza?
Uhum. No nosso pós aqui, meia-noite agora, tá? Um pouquinho bem depois do jogo, falando com vocês. Bom, em resuminho, para comentar um pouquinho o jogo, o primeiro tempo um pouco mais morno, né? É verdade que o Corinthians teve aí algumas chegadas já no final da primeira etapa, mas ainda assim um primeiro tempo um pouquinho mais abaixo. É lógico, o Corinthians conseguiu aí segurar os ataques do Bragantino e vice-versa. O Corinthians também parou algumas vezes na defesa da equipe de Bragança. Então, o primeiro tempo acabou com essa sensação. Ainda teve ali também uma falta não marcada pelo árbitro bem perto da grande área, que seria no Yuri, e ele não considerou falta, uma falta que seria importante para o Corinthians ainda no primeiro tempo, mas seguiu assim. O finalzinho da primeira etapa foi marcado, né, pela cera do goleiro lá do Bragantino, enfim. Enrolou, até o árbitro dar amarelo após a advertência. Ainda continuou enrolando, então não foi só isso. Então o primeiro tempo um pouquinho mais de estudos, vamos se dizer assim. Já na segunda etapa, o Corinthians voltou muito bem, né? As mexidas deram certo. O Gabriel Paulista subiu muito bem de cabeça, conseguiu inaugurar o placar e ali para frente o Corinthians conseguiu acertar o que vinha se propondo a fazer. O Bidu, que foi eleito o melhor em campo pela transmissão, também fez uma partida muito segura. Gostei muito da postura do Corinthians no segundo tempo. Lógico, teve alguns erros individuais, que normal, acontece em toda partida, mas mais no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians fez o dever de casa e apresentou um bom futebol para os mais de 26 mil torcedores presentes aqui na noite de Itaquera. Então fechamos com esse 2-0. Já no pós, aqui na zona mista, nós ficamos aguardando os nomes da partida. Hugo Souza, que defendeu um pênalti, aliás, esqueci de comentar, teve a defesa ainda do Hugo Souza. Enquanto a partida ainda estava 1-0, o cenário poderia ter sido completamente diferente caso o goleiro não conseguisse ter defendido a penalidade, o que não foi feito. Ele, inclusive, alcançou uma marca histórica com isso. Já soma aí, se eu não me engano, 13 penalidades, não me fugiu um pouquinho o número agora, eu vou colocar aqui qualquer coisa na edição, em 99 partidas. Se entrar em campo contra o São Bernardo, terá já o feito da centésima partida, à frente do Corinthians, com números muito impressionantes. Muito impressionante o que faz a trajetória de Hugo Souza no Corinthians. Agora sim, falando do pós na zona mista, passaram eles. Primeiro passou ali o Matheus Bidu, que conversou com a gente. Eu perguntei para ele se ele considera que esse é o melhor momento da sua trajetória no Corinthians, se tem algo a mais ainda para buscar. Ele falou que sempre tem algo a melhorar, né? Que sempre busca a perfeição, o seu 100%, mas que sim, é uma das melhores fases enquanto ele atua no clube. Ficou muito feliz com a partida de hoje, o nosso lateral. Já o Hugo passou ali depois, comentou o feito, inclusive do pênalti, de estar alcançando uma marca histórica. Ele que fica muito feliz, exalta sempre a gratidão que tem ao Corinthians, né? Porque abraçamos ele em uma fase que ele precisava ser abraçado e que o clube também precisava. Então foi uma troca justa. Ele que sempre fala que é muito grato, inclusive agradeceu de novo. Quando perguntado pelo Gustavo Fortes, inclusive, se ele teria um livro, né, para definir essa trajetória, ele disse que ainda não consegue dar com clareza, porque não pode ser algo falado assim, que tem que ser bem pensado. Então, tem enorme gratidão. Já posso falar que ele já caiu completamente, né? E a torcida também tem um enorme carinho pelo Corinthians Paulista. No fim ali, e inclusive dava para se notar, enquanto os jogadores falavam, a resenha entre si, né? O zagueiro do Corinthians brincando ali enquanto o Hugo falava, depois o Gabriel Paulista, porque foi questionado se ele era o melhor goleiro do Brasil, e o GP ficou brincando de fundo, falando que era mentira. Então um clima de resenha ali na zona mista. Enfim, por último, passou o autor do primeiro gol, o Gabriel Paulista, que sempre enalteceu, falou que é importante, sim, que a sua função é de defesa, mas é sempre bom estar ajudando em gols e tudo mais. Vive uma boa fase o zagueiro do Clube Paulista, e agradeceu esse feito, né? Que fazer gol na arena é diferente. Ele tinha feito gol lá contra o Flamengo, em Brasília, mas que fazer gol na casa do Corinthians, ele que se considera aí corintiano, já falou abertamente, tem um gostinho diferente. Bom,
O Corinthians agora encara o São Bernardo em partida decisiva no domingo, lá no 1º de maio, e é muito importante que o Corinthians pontue. Vamos ver aí, o Corinthians teve algumas baixas hoje, né? Comentamos no pré aí que o Bidon não jogou, que o André não jogou. Vamos ficar aguardando para ver como será no domingo. E se tudo der certo, pode o Castimão estar presente. E é isso, boa noite, até a próxima. Tá aí, Muito a bom. Cauane, dando o ponto de vista dela, né? A questão do jogo de domingo, velho. Hoje tem a festa do Ti, tá picotando da resenha sua... deles, né? Que eles estão tendo. É um time que é muito companheiro um do outro. Parece que é um time que é muito unido, né? E o Garro, olha lá, o Ricardo falando, o Garro foi o melhor em campo. Eu também concordo, velho. Assim, eu acho que... Ô, Ti, você tá travando um pouquinho aqui. Eu vou falando, vê se você consegue atualizar, porque muito tá boa do Garro, cortando. ainda longe do que o Garro pode oferecer. Ô, Ti, você tá me ouvindo? Vai tocando aí. Você tá travando um pouquinho. Eu vou tocando aqui, pessoal, falando com vocês, que o Thiago tá com problema lá na internet dele. Vamos falar, então, Tawane trouxe aí a visão dela sobre o que aconteceu na partida e as leituras que ela foi fazendo. E eu quero trazer um dado muito importante, não sei se todo mundo já viu essa informação, né? Mas ontem o Bragantino ele estava defendendo uma invencibilidade de 9 jogos. Então o Corinthians conseguiu quebrar isso. E mais do que isso, o Corinthians no Campeonato Brasileiro não vencia o Bragantino desde 2022. É muito tempo, gente. De 2022 até agora, 2026, desde a última vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro, os times se enfrentaram 7 vezes, né? Ontem foi a 7ª vez. Nesse período, o Corinthians conseguiu um empate na Neoquímica Arena, de resto foi só derrota. O Corinthians perdeu 5 jogos para o Bragantino. Eu estou tirando da conta aquela disputa na Sul-Americana, que inclusive o Hugo Souza pegou 3 pênaltis decisivos naquela disputa, que o Corinthians ganhou jogando fora de casa e perdeu dentro da Neoquímica Arena. Então o Corinthians estava, tipo assim, com o Bragantino entalado, de fato. O Red Bull é um time que dá muito trabalho para o Corinthians jogando dentro da Neoquímica Arena. Essa vitória não foi só importante em termos de classificação no Campeonato Brasileiro, mas ela também foi muito importante para tirar um pouco dessa questão, porque o Corinthians não conseguia mais ganhar do Bragantino. Eu estava comentando aqui com eles, do quanto foi importante o Corinthians ganhar, porque o Corinthians não ganhava do Bragantino desde 2022. É uma marca, assim, do Bragantino muito, muito relevante. E em termos de classificação, a gente tem que pensar que o Corinthians estava ali, era um lanterna, apesar de ter um jogo a menos, a gente tem que fazer esse recorte, mas é uma posição incômoda, né? O Corinthians, né, sair daquela condição, porque, veja, o Corinthians ganhou um jogo e ele já sobe ali para a 12ª colocação com um jogo a menos do que seus adversários que estão ali na mesma disputa. Então, foi muito importante essa vitória. Eu acho importante esse ano a gente focar também em ganhar jogos em casa, que é uma coisa que a gente, o ano passado, infelizmente, a gente não conseguia mais ganhar em casa, cara. Era um negócio assim, que a gente jogava bem, conseguia propor jogo, todos os jogos, o estádio lotado, e a gente não conseguia ganhar. Então é importante a gente ganhar agora. Vamos, quem sabe, esse ano fazer um brasileiro um pouco mais tranquilo, né, gente? Pelo amor de Deus, velho. Vamos por favor, né? Fazer jogos em casa, ganhar em casa, e a gente tentar ganhar pontos também fora de casa. Tudo bem que eu acredito que as competições mata-mata serão as prioridades do Corinthians, principalmente a Libertadores, tá? Que o Dorival também entende muito dessas competições, e o elenco dele também é basicamente feito para mata-mata. São jogadores que, igual a gente comenta sempre, são jogadores que jogam um jogo e infelizmente não conseguem ter a mesma capacidade de física, né, no próximo jogo. Então, quarto domingo é muito complicado. Então, tem uns guerreirinhos ali que eles jogam um jogo muito bem, precisa de um descanso, dá para a carga voltar ao 100% para jogar bem depois de 7 dias. Mas a gente ter um elenco é muito importante, né,
para a gente conseguir ter êxito nas competições mata-mata, e eu estou muito confiante para a Libertadores desse ano, beleza? Também comentar um pouco, o Su, a respeito do Martins, né? Parece que não, né? Marcelo Paz já comentou ontem a respeito da rescisão amigável dele, né, velho? Infelizmente, a gente perdeu eu gosto muito dele, né? Perdeu uma figura, assim, ele é um cara engraçado, tudo, mas é um cara que entregou muito nas decisões dentro de campo da Copa do Brasil. Você achou que foi o melhor caminho ali? Teria que ser, acho que não tinha mais crime de ele ficar, né? Acho que foi uma decisão muito pensando em gerenciamento de elenco mesmo, gerenciamento de grupo, porque você precisa dar um recado, né? E o Martínez, ele é reincidente. Não é que o Martínez aconteceu isso, o problema da Venezuela, tudo, poxa vida, foi essa vez só. Não, o Martínez já tinha tido problema de reapresentação quando teve parada. Então, questão disciplinar, inclusive, essa foi a justificativa, né, do Marcelo Paz. Achei muito importante ele ter ido na coletiva antes do Dorival, o Corinthians se posicionar como instituição, porque daí, a hora que o Corinthians se posicionou, já foi num momento que, já tem uma decisão tomada, né, o burburinho está desde segunda-feira. O Corinthians se posicionou já com uma decisão tomada, foi lá o representante, Marcelo Paz, falou o que tinha que falar, e para encerrar de vez o assunto. Dentro de campo, o Martínez era uma coisa assim meio louca, porque dependendo do jogo, ele também tinha as cabeçadas dele dentro de jogo, mas jogo importante, jogo grande, ele foi muito importante na final do Paulista, na final da Copa do Brasil, mas ele era um cara indisciplinado, e aí você não pode, por conta do que ele entrega dentro de campo, permitir que ele seja indisciplinado, porque daí você não consegue fazer a gestão do elenco como um todo, então não tinha o que fazer. Sim. Ô, Su, vamos dar uma lida nos comentários aí, ver o que o pessoal tá... Acho que agora a internet deu uma normalizada aqui, eu mudei para 5G, mas alguma coisa vocês vão falando para mim, rapaziada, depois eu deixo aqui a sua, ela vai tocando aqui, beleza? Gabriel de Joinville, caso. Vocês já notaram que cada vez que o Hugo Souza de defende, Penoc, o cobrador sempre bate mal e o mérito nunca é do goleiro? Essa imprensa é anti-corintiana. Mano, eu não sei o nome da comentarista ontem, no Hugo pegou o pênalti. A Calan. Ela falou ela assim... Ela era zagueira do Corinthians. Nossa, gente, não sei como é que os batedores não reparam. O Hugo só pega pênalti daquele lado. Então, pô, porque tá de sacanagem. Não tem mérito do cara, mano. Isso é isso tudo, velho. Já pegou do outro lado. O Bragantino lá da Sul-Americana, ele pegou dos dois lados. Pegou, pô, entendeu? Mas é complicado. Vamos ver quem mais tá aqui. Aqui, vamos ver. Psicologia do mal, salve amigos do Corinthians. Queria saber o que significa psicologia do mal. Eu também, eu não sei. O Yuri Alberto. O Silvinho pediu a conta, o Hector? Não, mano, o Silvinho não pediu a conta, não. O Silvinho, igual o Belo sempre fala, o Silvinho ele entra na live a hora que ele quiser. O Silvinho é de casa, ele entra na live a hora que ele quiser. Patrimônio. Mas... Elielson, Alan entrou muito bem, até o Charles está jogando bem. Mano, eu tenho um pouco de cuidado para falar de Charles, porque o pessoal me rotulou aqui como ama-bagre, né, mano? Então, assim, mas o Charles está se mostrando um cara útil, você entendeu? Óbvio, sim, esse ano sim. Ele não vai ser titular do Corinthians, ele não vai ser titular de uma grande equipe no Brasil, mas para jogos específicos como esse, um exemplo, que ele entrou para fechar a casinha, ele cumpre bem o seu papel. Às vezes, por exemplo, no domingo, se for reservão mesmo, ele vai entrar, faz o feijão com arroz ali, não está comprometendo igual antes, aquele espaço meio louco que ele dava, aqueles carrinhos meio louco que ele dava, né? Mas o Charles tem se mostrado útil. O que você acha do Charles, Su? Eu acho também que ele tem se mostrado útil, principalmente esse ano. Eu acho que ele ainda não... todos os jogos que ele fez, ele jogou muito bem. Enfim, né? O jogador, às vezes, ele acaba ficando marcado por conta de atuações desastrosas, mas o Dorival fala sempre dele, fala que vai utilizar muito bem, elogiou ele também ontem na coletiva, e a gente precisa de elenco, né? Óbvio que o Charles jogando com 10 reservas é diferente do Charles entrando num time que já está bem dosado ali, que está jogando muito bem, ele entra para compor ali só, é diferente, né? Todo mundo, sim, quando entra jogando com o time titular, consegue ter um nível diferente de quando é tudo reserva. Porque imagina, os caras não jogam junto, gente. Então, é difícil também.
Também acho. A Dani falando aí, ó. Desculpa quem gosta do Martins, mas o que ele fez foi uma canalice. Faltou com respeito ao torcedor, ao clube, aos companheiros. Melhor coisa essa negociação amigável. Eu também acho, Dani. Porque, velho, esse negócio dele não responder, mano, dele não dar um retorno a respeito do que estava acontecendo. Pegou muito mal. Não. Ele tinha certeza do que ele já sabia o que tinha acontecido, você entendeu? Que ele tinha lesão no ligamento, eu acho que ele tá meio assim, não vou falar nada, vou ver o que dá, vou fazer o exame aqui, eu acho que ele achou que era um negócio mais simples, vou fazer umas sessões de físio aqui para chegar lá voando. Cara, ele jogou. Ele jogou. Mano, o César do grupo tóxico lá, ele fez um compilado dos lances dele nesse jogo aí, que tem o jogo no YouTube, velho. Eu rachei o bico, mano. E tem um lance que o César mandou no grupo, acho que foi o César que mandou no grupo, que ele dá uma arrancada na ponta direita assim, ele dá uma forçada e cai para trás. Eu não sei se foi esse lance, mas às vezes pode ter sido. Ele falou que já saiu de férias lesionado, Marco né? Belo, esse cara é muito ruim. Obrigado, João, pelo carinho, mano. Tamo junto. Mas posso falar? A audiência aqui do podcast Mão é muito boa, o pessoal muito incentiva. Óbvio, vai sempre ter um ou outro que critique, enfim, faz parte. Mas isso aí é tranquilo, com a cara aqui na internet, a gente sabe que vai receber crítica, mas na maioria, o pessoal é muito receptivo. Sim, tipo assim, mano, gente, sim. E outra, abraça a gente. A gente tá, eu nunca fiz nada disso, eu tô aprendendo cada dia com vocês aqui, é um prazer falar de Corinthians, é um prazer falar com vocês, é uma coisa que eu amo falar, então, assim, a gente tá aprendendo, mano, então, quando às vezes as pessoas falam assim, mano, é muito ruim, às vezes poderia pontuar, Thiago, não, velho, tua internet tá uma merda, vamos melhorar, a próxima melhora, Thiago, pô, você não gosta do Charles, você é burro, para de gostar do Charles, eu não vou deixar de gostar, porque é a minha opinião, entendeu? Mas, assim, se quiser pontuar algumas coisas, pontos de melhora, rapaziada, eu acho, assim, que seria mais interessante do que você falar que é ruim. Aí o Gessimar, bom dia, gente. Manda um salve aqui para nós de Arujá. Tamo junto. Um abraço para Arujá. Cadê o Belo? Mano, o Renato, o Belo, uma hora dessa, deve estar no bloquinho, igual os caras falam. Tá no bloquinho já. Foi para Bahia? Pular carnaval na Bahia? Brincadeira. Então, mano, sextou de carnaval, sextou com festa do Memphis. Aí hoje os guerreirinhos, eles vão. Ele faz aniversário, né, em fevereiro? Hoje é o aniversário dele, pô. Eles vão tudo. Aí ontem na transmissão do jogo já até o tema da festa, tema futurista, parece. Então, aí os jogadores até comentaram a respeito dos trajes e tal, que é um traje meio que específico, acho que tem um traje que é para pessoa aí e tal. Nem você chega essas frescuras, né? Vamos lá. Tem possibilidade do Martins ter demorado a se apresentar esperando os joelhos inchar? Mano, a minha opinião é essa, viu, Juliano? Eu acho que ele achou que era uma coisa mais básica, falou, vou fazer umas sessões de físio aqui, vou voltar nos trinques, mas eu acho que... Venil, né, gente? Pelo amor de Deus. Ligamento, né, mano? Ligamento não tem como. Ô, Su, eu vou agora soltar um link aqui do nosso parceiro, da Gringo, que a Gringo é o nosso parceiro aqui já há bastante tempo, que tá com a gente aqui, e igual eu mesmo, igual até comentei com o Paribe na segunda-feira, eu esqueci de pagar meu IPVA, que eu deixei para parcelar, eu entrei em contato com eles lá, eles me auxiliaram. Então eu vou deixar aqui, rapaziada, você que tiver algum problema com IPVA ou com multa, que hoje em dia o que eu mais tenho recebido na minha casa é multa mexendo no celular. A minha mulher, então, parece que ela tem mais ponto que o Flamengo no Brasileiro do ano passado, beleza? E você já pensou em pagar o seu IPVA 2026 sem dor de cabeça e parcelado em até 12 vezes? Conheça o Gringo, o super app do motorista. No Gringo você parcela o seu IPVA, multas, licenciamento em até 12 vezes no cartão de crédito. E também dá para emitir o CRLV e a sua CNH digital direto no app e muito mais. E não se preocupe, hein? O Gringo é credenciado pelos principais órgãos de trânsito, garantindo que os seus pagamentos sejam feitos todos com segurança. Baixe agora o app de graça com o link que está aqui na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado aqui ao lado. Então baixe o app do Gringo que você vai usar em algum momento, mesmo que você já tenha pago o IPVA. De repente você recebe uma multa, algum problema com a sua carta de motorista, você usa o app do Gringo. Gringo, o super app amigo do motorista. Isso aí. Gringo, tamo muito junto. Bom, muito bom. Obrigado mais uma vez. Então, rapaziada, se vocês precisarem, todo mundo vai precisar, né, velho? Quem nunca levou uma multinha, ou quem nunca esqueceu de pagar o IPVA ou licenciamento.
O brasileiro, né, velho? Todo mundo é desse jeito aí. O Cezão tá perguntando se é aniversário do Belo. Mano, não sei, mano. Do nosso Belo. Não, né? é aniversário do Memphis, que a gente tava falando, Memphis, é do Memphis. Do Memphis. 32 anos, moleque. Ele é novo, né, cara? Ele é novo. Interessante ele ter escolhido vir pro Corinthians assim. Ele tinha outras possibilidades, né? Lógico, não veio de graça, né? Tá ganhando uma bala, mas... O que você tem achado do Memphis aí desde quando ele chegou? Dá a sua opinião, que depois eu também vou dar a minha. E eu quero ver se o chat vai concordar com a gente ou vai matar a gente aí. Eu vou te falar que de vez em quando lá na Rádio Coringão eu entro nos embates ali, nos debates, porque o pessoal sempre acaba puxando, né? Principalmente quando ele faz um jogo ruim, cai muito para esse negócio do salário dele, quanto que ele ganha. E o que eu percebo do Memphis, eu acho que o Memphis ele trouxe mais do que uma contribuição técnica, mas ele trouxe técnica, porque obviamente ele é um jogador de futebol, então o cara não pode ser só bom de vestiário, ele tem que entregar dentro de campo. Eu acho que, na média, ele tem entregado, inclusive em jogos importantes, né? Mas o Memphis, ele trouxe muito mais do que isso. O Memphis ajudou a trazer uma mentalidade diferente para os jogadores do Corinthians. A gente vê nos recortes aí, principalmente nos vídeos da Copa do Brasil, depois da Copa do Brasil, depois da Supercopa, o quanto que ele tem uma relação com os meninos da base, e eu acho muito importante um jogador que já é mais rodado, né, que já passou em ligas diferentes, o cara que tem histórico na Europa, um jogador de seleção, ele passar o conhecimento dele para esses garotos que estão em formação é extremamente importante. Então, eu tenho a impressão que ele pega esses garotos mesmo debaixo do braço, assim, sabe, para ajudar nessa formação. Então, eu vejo que mais do que uma contribuição técnica dentro de campo, que essa é a função dele, ele é jogador de futebol, ele tem que entregar dentro de campo, mas ele ajudou o Corinthians muito, tem ajudado o Corinthians muito do lado de fora, sabe? Nessa questão de mentalidade, uma mentalidade vencedora. Os jogadores falam muito sobre ele nesse quesito, né? O quanto que ele ajudou o Corinthians a melhorar nisso, o elenco a melhorar nisso. Ele chega no momento que o Corinthians estava ali, né, gente? Todo mundo sabe, na zona de rebaixamento. Obviamente que não foi só ele. Junto com ele vieram outros reforços e que deu liga muito rápido, isso foi muito importante para o Corinthians, mas ele ajudou nessa virada de chave. Então, eu acho que isso é uma coisa que é a longo prazo mais, sabe? Os frutos que vai vir dessa contribuição dele. Sim. Na minha opinião, eu vou falar para você o que eu acho assim. Quando o Memphis ele foi contratado, fizeram um contrato com ele ali com um monte de metas e um monte de cláusulas. Não vou falar sobre campo, tá? Não vou ficar falando de hotel, esses negócios que todo mundo veicula, não. Vou falar de campo. A respeito de valor por título, metas de assistência ou gols, participações de gols. Eu acho que quem fez o contrato não esperava que ia ser tão bom quanto está sendo. Porque esperava que ele fosse um jogador midiático, que trouxesse a mídia europeia para o Corinthians, só que não esperava que ele fosse tão bom quanto ele foi. Entendeu? Então, assim, ele bateu todas as metas em basicamente um ano de contrato. Você entendeu? Então, o cara que tem 1 ano e meio de clube, falar um pouco da trajetória dele. Ele fez o gol mais importante daquele ano de 2024, que foi aquele gol de falta contra o Atlético. Que aquele gol, a gente tinha vindo de um empate 2-2 traumático pra cacete contra o Inter, e aí naquele dia contra o Atlético a gente faz 2-0, fala agora vai ser diferente, aí 2-2, os caras empatam em 5 minutos, vê aquele filme contra o Inter e fala, gente, será que vai acontecer de novo? E ele vai, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, gol de falta, aquele gol dá um ânimo, a gente vence por 5-2, e depois contra o Cuiabá, contra o Vitória, contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, foi fazendo gols, empilhando gols. Depois passou, não caímos, graças a Deus, no Campeonato Paulista. Ele fez gol contra o Mirassol nas quartas, ele deu assistência para o Yuri Alberto na semifinal com o Santos, deu assistência na final contra o Palmeiras. Então participou diretamente do título do Paulista. Depois, também se tratando de Campeonato Brasileiro, ele fez aquele gol contra o São Paulo, que se a gente empata aquele jogo, a gente está ameaçado de cair até o final, a gente não conseguiria focar na Copa do Brasil do jeito que a gente focou. Gol importantíssimo também, né? Que aquele vídeo maravilhoso do Ricardinho acabando com ele vai lá, faz o gol e ainda sai assim, parece que ele tinha um fone escutando, parece que estava com o fone do Osmar escutando, pô. E aí, na Copa do Brasil, não tem nem o que falar do cara, né, mano? O cara fez gol contra o Palmeiras, gol contra o Cruzeiro e gol na final. Então, assim, é um cara extremamente importante, extremamente decisivo. Tem as particularidades dele a respeito de seleção. Ele tá se poupando para a seleção, ele não tá. Pô, ele foi um dos caras que mais jogou no passado. É que às vezes a imprensa fala muito dele porque não tem assunto, aí fala de contrato, fala que ele não joga, fala disso, fala aquilo. O programa do Neto, mesmo os Donos da Bola, não sei quem gosta e quem não gosta,
cara não entende. Tem um dia que eles amam ele, tem um dia que eles odeiam ele, entendeu? Então, assim, é um cara que entregou muito. E também eu curto muito essa parte dele dos moleques da base, entendeu? Ele parece também a questão de funcionário, tudo ali, ele que organiza a questão de... Acho que ano passado ele deu terno para todos os funcionários. Chamou todo mundo para a festa, pagou a roupa. Mundo, porque... Ele é uma pessoa diferente, é um cara que tem uma visão diferente. Depois de um título tão importante como o da Copa do Brasil, onde ele é o protagonista e faz o gol do título, ele dá uma entrevista que fala sobre diretoria, ele provoca os caras, ele fala o Corinthians ele está desse jeito hoje, ganhando o título sendo mal estruturado e mal dirigido. Imagina se fosse bem dirigido. Então, assim, eu para acabar o assunto mesmo, se a gente pular a pauta, senão eu fico falando aqui 2 horas, que eu gosto muito dele. Espero que ele abra mão de algumas regalias do contrato, faça um salário que caiba na folha salarial do Corinthians. Tem alguns parceiros chegando também, quem sabe a gente não consegue renovar com ele por mais um ano e meio que for, você entendeu? E eu acho que nesse 1 ano e meio de Memphis, acho que já tem 1 ano e meio, né? Um ano e meio já. Não tem um ano. Tem um ano e meio. 2024, ele chegou em setembro, né? Chegou Foi em um ano e 4, mais ou menos, por aí. Então, que vida longa ao Memphis. Muito obrigado por tudo, né? Tá sendo muito bem pago, mas é um cara que tá na história do Corinthians. Que mais agora? Vamos ver um pouco mais os comentários aqui. A Dani tá sempre com a gente aí. Tamo junto, Dani. Também acho que o Memphis quer estar inteiro para a Copa do Mundo. Às vezes acho que ele dá um migué no jogo. Então, isso aí a gente comenta muito, né? Principalmente pré-data FIFA, às vezes tem algum jogo ali que ou ele tem um desconforto, ou ele sai antes. Você acha que é só ele? Porque eu acho que fica um holofote tão grande em cima do Memphis que a gente não observa outros jogadores que também vão jogar por suas seleções, até jogadores brasileiros. Então, é uma coisa que eu vou ficar vendo até junho, se outros jogadores também não dá uma segurada. Porque imagina, gente, o cara é o maior artilheiro da seleção dele, ele está prestes a jogar uma Copa do Mundo. Obviamente, a gente sabe, é o Corinthians que paga o salário dele, ele tem que se entregar e se lesionar faz parte, mas não é que eu acho certo, mas eu entendo um pouco assim, o cara ter medo de se lesionar e ficar fora de uma Copa do Mundo. O Alexandre falou, mano, ontem você não conseguiu assistir o jogo, ontem tava dando nojo ele, tá? Ontem tava dando nojo, ele errou tudo o que ele tentou. E até o vestiário, se bobear, ele foi pro vestiário do Bragantino, não foi pro nosso, ele errou tudo, mano, tava dando nojo, assim. E outra, eu não sei o que tá acontecendo, alguém tem informação, ele tá jogando com trava de borracha? Ele tá escorregando, parece que ele tá de patins, demais, mano. Né? Parece que ele tá de patins, mano. Ontem de novo escorregou um monte. Meu Deus do céu, cara. Na raça Timão, sou grato ao Memphis, de verdade, mas se sair tá tudo certo. É isso aí, mano. Se der para renovar, beleza. Se não der também, tá tudo certo. O que não pode, na minha opinião, é sair ele e o Yuri. Se sair o Memphis, tem que segurar o Yuri. Se sair o Yuri, tem que segurar o Memphis. Mas tem que rever o contrato, né? Dele, porque... o que eu acho, assim, eu acho que o Stable, ele tá muito com o pezinho no chão, não sei se é ele ou se é o pessoal que tá com ele. Eles não vão renovar nos mesmos moldes, mano. Não vai renovar nos mesmos moldes. Então, assim, o que eu acho que poderia tentar fazer, às vezes, tá chegando novos parceiros, tem novas negociações, o Belo já comentou que tem um parceiro que vem negociando com o Corinthians, que vem bastante grana. Vamos ver se a gente consegue fazer uma jogada para pagar uma parte do salário dele. Ou que ele, que ele ganha aí, sei lá, 3 milhões aí, o Yuri não ganha, acho que é 2,5, não sei, que paga 3 para ele, pô. É um cara que entrega. Ele tem, acho que 70 jogos pelo Corinthians, eu acho. Ele tem 30, 35 participações de gol. É cada uma participação a cada 2 jogos. É muito bom, mano. Ô, Yuri, vai rolar, mano. Se vocês quiserem mandar os áudios, galera, eu tô com o celular aqui, eu aproximo ele da câmera aqui, mas vai me mencionando no grupo aí, que eu vou colocando aqui. Tem um aqui, ó. Deixa eu colocar aqui do Yuri aqui. Vamos ver se dá certo. Você me fala, Su, se tá bom aí o áudio ou não, tá? Bom dia, Tiagão. Bom dia, Suelen. Abraço, é Yuri, aqui de São José do Rio Preto. Tiagão, Coringão 2-0, jogou bem. Cara, eu tinha certeza que ontem a gente ia ganhar e eu acho que a gente vai fazer uma boa campanha de brasileiro esse ano. Pelo menos eu vejo a montagem do elenco
com várias opções para o Dorival. A gente vai sofrer com lesão, como sofremos nesse jogo, mas você vê, já teve o Alan, né? O Caio César tá voltando aí, a gente tá com muito mais opções do que no ano passado. E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande Libertadores, hein? Vai, Corinthians! Tamo junto, Yuri, meu parceiro. Ótimo para mim, o áudio. Ficou bom? Então, beleza, Pra mim, rapaziada. ficou bom. Pode ir mandando aí. Tá baixo, Cezão? Eu vou tentar. Tá no máximo aqui, mano. Mas se ficou bom, eu vou mandando aqui, tá? Então, o Yuri, rapaziada, se ficou baixo aí, o Yuri, meu vizinho aqui de São José do Rio Preto, aqui, vamos tomar uma junto, Yuri. Falou que tem uma perspectiva bastante legal para o brasileiro aí, fazer uma campanha boa. Rapaziada, dá pra gente chegar, pô. G6, G4, ali dá pra gente chegar. Falou também que gostou bastante das opções novas do Kaique e do Kaique. Do Kaique já tá faz tempo aí. Do Alan e do Caio César. Também gostei. Nossa, é uma pena o Caio ter machucado, né, velho? Eu gostei muito daquele jogo dele, muito ligeirinho. Os dois, né? Que ele entra na Supercopa e depois dos primeiros 15 minutos. É um moleque que vai agregar bastante. Não sei se vai ser titular na Sul, porque ali o ataque ele já é meio cartinha carimbada, né? Não vai, gente. Não vai, mano. Não vai. E o Alan também, muito boa estreia, mano. Muito boa estreia mesmo. É bom que dá até uma pulga atrás da orelha pro Ranieri também, mano. Que é um cara que não tinha reserva, né? Assim, ele é titular absoluto. Mas você viu o que o Dorival falou na coletiva? O quê? Dorival falou, perguntaram, né? Se ele via o Alan como esse primeiro volante, se ele seria esse substituto imediato do Ranieri, e aí ele fala que ele faz isso, que ele sabe que tem características, mas que eles conseguem ver o Alan exercendo outras funções. Então vamos ver aí o que tem na cabeça de Dorival Júnior para o Alan. Mas é importante você ter opções. Sim, com certeza. Ô, Su, tem mais um áudio aqui do Cezão, vou colocar aqui, tá? Bom dia, Su. Bom dia, Thiago Merlotti. Eu só estou passando aqui para parabenizar você, entendeu? O Belo aí, folgado, não quer trabalhar mais, só quer tirar folga. Silvinho tirou um tempo sabático e vocês estão segurando o reggae aí. Parabéns. Uma pergunta para Su. Su, baseada aí no Garro, no que ele vem produzindo, você acha que daqui a 2 anos ele é um jogador para construir carreira no clube ou um jogador para ser vendido na prateleira? Valeu, Cezão. Responde aí para ele isso. Obrigada, César. O César está toda hora aqui nos Cezão comentários. É gente boa demais. Um apoio moral para a gente. Muito obrigada, César. Demais. Tamo junto. O Garro, a gente vai precisar... Vamos ver o Garro esse ano, o que ele vai conseguir fazer, né? Porque o que acontece? O Garro em 2024... ele faz uma temporada extraordinária, principalmente até os 6 meses primeiros de 2024, o Corinthians era um nada, o Garro era um sopro de esperança naquele time do Corinthians. E aí, só que acontece tudo o que aconteceu com ele em 2025, no começo do ano, o acidente, aí tem a lesão do joelho, que o Corinthians toma a decisão de fazer um tratamento mais paliativo, e aí talvez pudesse ser feita uma cirurgia mais, uma intervenção cirúrgica, não sei como que seria, né, se poderia, se não poderia fazer. Então, o Garro teve um 2025 muito abaixo por conta do que aconteceu com ele. Então, a gente vai precisar ver se ele vai conseguir se recuperar esse ano, para entender, né? 2024 foi fora da curva dele, e ele não é aquele jogador que eu acho difícil, eu acho que ele é. O Garro tem uma leitura de jogo, uma visão, você percebe até nos erros dele, que ele faz uma leitura muito boa. O que ele pensa para fazer, que às vezes não dá certo, é de quem entende, é de quem sabe o que está fazendo ali dentro. Então, acho que ele precisa se recuperar fisicamente. Se ele não tiver problema de lesão esse ano, acho que ele vai conseguir recuperar esse alto nível, sim. Eu tenho esperanças com o Garro, não descarto ele, não. Não acho que foi atípica a temporada de 24. Sim, e assim, falando um pouco a respeito de mercado, se o Garro tem mercado, se não tem, vamos agora, rapaziada, sexta-feira de carnaval, né, pessoal que vai tomar o gelo, o pessoal que vai para retiro, o pessoal vai ter que comprar ou para tomar uma cervejinha ou vai comprar uma com gás, então assim, vou soltar aqui mais um parceiro nosso aqui que está com a gente, que ajuda a live também, quem precisar, vou soltar aqui. Vou falar da hora de economizar de verdade no lugar certo, que é o Supermercado Confiança.
Baixe agora o app Clube Confiança, o aplicativo do Confiança, e aproveite ofertas e promoções exclusivas todos os dias. No app, quer entrar no grupo de ofertas do Confiança? É só chamar no WhatsApp, é fácil. 11 91 327 4399. 11 91 327 4399. Você que é da Zona Norte de São Paulo, já passou por um supermercado Confiança, hein? São várias lojas espalhadas pela Zona Norte. Tem Jardim Antártica, Vila Nova Cachoeirinha, Pirituba, Brasilândia, Vila Zilda e, em breve, uma novíssima loja do Confiança no Parque Novo Mundo. Os endereços completos estão todos lá no Instagram. Entra no Instagram do Confiança, @ConfiancaSM. Não tem C cedilha? E SM é de supermercado. Então, @ConfiancaSM. Aproveita e já segue eles. Rede Supermercados Confiança, sempre mais economia para você. Tamo junto, Supermercados Confiança. Então, rapaziada, quem precisar de alguma coisa aí já sabe onde encontrar, preço e qualidade. E é isso, você vai ficar de boa ou vai tomar um gelo esse final de semana aí? Vou ficar de boa, não tomo gelo. Já fui a pessoa que por muitos anos ia para retiro, nesses 4 dias de carnaval. Uhum. Mas vou ficar de boa aqui em casa, jogar um beach tênis. Eu vou dar uma de Martins, eu vou sumir hoje, vou aparecer só quarta-feira na live, tá? E se eu aparecer... Deixa eu pôr mais um áudio aqui, do Ricardão. Bom dia, Sueli. Ricardo Campos de Jacareí, terra de Márcio Bittencourt. O elenco tá bom, cara. O elenco tá bom. Mas nem pouco se fala que o Gabriel Paulista caiu como uma luva, como parceiro do Gustavo Henrique. Como joga esse cara, velho? O Ranieri tem que dar uma acordada, que ele tá achando que ele é centroavante, tem hora. Não tá marcando ninguém, tá numa lombriga. O time se foi bem, ontem o Galo foi o melhor em campo. Aí, Ricardo Campos, tamo junto, mano. Então, é uma coisa que eu não entendo, Ricardo. O Carrilho de primeiro volante e o Ranieri de meia direita, velho. Eu não consigo entender. Ele não consegue, né, velho? O Ranieri não é que ele é limitado, ele é muito bom no que ele faz, né, velho? Que é desarmar e dar bola pro lateral, desarmar e dar a bola pro meio. Quem tá aqui? O Fábio. Então, eu tive essa impressão também, Fábio. Mas a câmera de trás, eu acho, mostra que foi o Gabriel que cabeceou mesmo, mano. Eu não sei se cabeceou e resvalou, tá ligado? Mas quando mostrou aquele replay da câmera de frente, eu achei que tivesse sido o gol contra mesmo, tá? Mas muito bom, Gabriel, mais uma opção ofensiva pra gente, tá ligado? Porque a gente só tem... Você tem aí 2 zagueiros artilheiros, né, agora? Tem, muito bom. Tem, mano. Tem o Gabriel e o Gustavo, e vou falar pra você, mano. O Gustavo Henrique, eu não sei se não é o melhor zagueiro do Brasil hoje. Não sei o que vocês acham aí, o que vocês não acham, mas pra mim, Gustavo Henrique, muito bom jogador, e acho que tá vivendo o melhor momento da carreira dele. E esse cara aí, ó... Antes de você... Esse cara aqui é sacanagem, tá jogando também, tá? Falar do Bidu, só falar um pouquinho mais da zaga. Sim. Você acha... Primeiro, eu acho também que é uma dupla que se entrosou muito rápido, é muito boa. E o Gabriel Paulista, ele traz uma coisa que os outros 2 zagueiros, nem o André Ramalho tem como característica, nem o Gustavo Henrique, que ele é mais rápido, né? Apesar dele ser mais velho, ele é rápido. Então, ele se recupera muito bem, diferente tanto do Gustavo Henrique como do André Ramalho. E aí, o André Ramalho, eu acho que, por enquanto, vai ter que comer um banquinho aí, vai ser uma boa opção. Agora, eu queria saber do pênalti, porque eu não vi os replays. Eu acho que foi muito rápido. Você viu o lance várias vezes para saber se foi mão na bola, bola na mão? Eu achei que não foi, mano. Assim, infelizmente, porque assim, o Gustavo ele pegou, ele fez aqui, né, o movimento, né? Só que o braço tá aqui. Não, tava aqui assim, ó. Ele fez assim, sabe, girando aqui. Aí o braço pegou aqui. Não sei se pegou aqui ou se pegou aqui, entendeu? Porque na minha visão, quando pega aqui na frente da barriga, na frente aqui do peito, para mim não é pena, tipo, movimento natural. Porque se ele faz para ampliar, é diferente. Mas ele não fez, ele não ampliou o movimento, ele recolheu o braço para dentro, não sei o que o chat acha também. Mas o árbitro ontem, mano, o Sul, péssimo.
Teve um lance no primeiro tempo, não sei se o pessoal lembra, uma falta do Yuri Alberto. A falta do Yuri, né? Esse lance de na entrada da área. Que eu comentei. Isso, ele levou nas costas do Juninho, foi pro meio, assim, aí ele fingiu o chute, o zagueiro deu no meio dele, ele não deu a falta, velho. Era falta, cartão amarelo, ele não deu a falta. Ó, o Cezão tá falando aí, ó. Ele acha que ele coloca o corpo e aumenta... Ele coloca o corpo e aumenta o alcance do corpo. O jogador é malandro, tem que árbitro e não dá. Mano, eu também acho, mas eu acho igual a Dani tá falando, movimento natural, tá, mano? Eu acho particularmente, rápido, se fosse braço aberto é diferente, Cezão. Agora, como ele tava aqui, mano, pra mim, eu não daria. Mas sei lá. Deu e o Hugo pegou, né, mano? Deu e o Hugo pegou, graças a Deus, mano. E o Hugo, aliás, cara... Que momento maravilhoso, né, mano? O Hugo Souza, eu achei muito legal ele pegar esse pênalti, porque o Hugo não começou a temporada bem, né? Não começou padrão Hugo, na verdade. Não, se a gente for pensar, o que a gente cobra dele é pelo que ele já provou. Eu achei que ele começou a temporada assim um pouco abaixo, fisicamente, a questão de reflexo, enfim. Mas foi bom para ele, né, pegar esse pênalti. E o Hugo, ele agora se tornou o terceiro jogador ali, o terceiro goleiro com mais cobranças de pênaltis defendidas, né, do lado do Gilmar. Só que o Hugo tem uma questão que ele é o primeiro em média, porque se a gente for pensar, o Hugo já tem 11 pênaltis defendidos com a camisa do Corinthians, e ele tem 99 jogos. Então, o Cássio fez 700 e poucos jogos, o Ronaldo fez não sei quantos jogos. Então, na média, ele é o primeiro, porque ele pegou muito pênalti em pouco tempo, em poucos jogos, né? Eu também acho. E assim, uma coisa que eu acho muito interessante do Hugo, que é uma coisa que eu prezo muito, ele pega muito pênalti em tempo normal, mano. Tá ligado? Ele pega pênalti em tempo normal. Porque você pegar na disputa é diferente. Ele tem 5 pelo menos pra pegar. Agora, em tempo normal, igual ontem. Igual foi contra aquele jogo do Estevão que ele pegou. Igual foi do Veiga que ele pegou. É tudo jogo. O do Veiga garantiu o título. O do Estevão garantiu o empate. O de ontem, se nós tomamos 1-1 ali, vira um pandemônio, que é um E quando ele pega nos mata-mata, né, na hora, tipo, que é tudo ou nada, ele pega o crucial. Tipo assim, se não pegar agora, tá fora. Tipo, aquele do Bragantino que ele pegou 3, foi inacreditável. Sim. Pô, ele pegava os caras errados do Corinthians, ele pegava os caras errados. Não é possível, os caras vão ficar pegando até quando? Nossa, eu ficaria muito puta. Eu falo, gente, peraí. Nossa, assim, é muito importante, igual você comentou, o começo do ano dele foi muito ruim, eu não gostei, aquele jogo contra o Santos lá que ele pegou e fez aquele pênalti bobo também, teve alguns outros lances que são defensáveis, né, porque assim, a gente acostumou a ver o Hugo muito, até a cabeçada do São Paulo, o pessoal comentou que dava para pegar ou não, mas o Hugo, ele é goleiro de seleção brasileira, então o goleiro de seleção brasileira, ele não toma gol defensável, Sim. Então assim, se ele estiver focado 100%, o Hugo ao meu ver, né, mano? A gente estava até discutindo no grupo esse tempo atrás aí, que eu acho ele o melhor goleiro do Brasil, e para mim, titular da seleção brasileira. É um goleiro muito decisivo, é um goleiro que pega a bola difícil, um goleiro que pega a bola de 3 pontos. E na Copa do Mundo a gente precisa disso, 7 jogos, precisa fazer 2 jogos na primeira fase e precisa ganhar, não pode tomar gol no mata-mata. Mas enfim. Olha lá, o pessoal também comentando do juiz, mano. Deixa eu dar algumas faltas clássicas do Roberto. Mano, juiz muito fraco, velho. Mas muito, muito fraco, velho. Parecia um presunto aquele cara, mano. Quem mais? Ô, Ti, volta naquele comentário lá, porque eu te cortei, que a gente ia falar do Bidu. Sim, vamos. Antes, vamos só falar também de mais um parceiro nosso aqui, que é a IF Soluções, tá? Então, rapaziada, hoje, nós estamos igual o Milton Neves aqui. O pessoal tá ajudando bastante a gente aqui na live. Agradecer de coração mesmo, mano, a vocês que estão contribuindo com o canal. Então, até o pessoal que tiver alguma empresa ou tiver algum amigo que tem empresa, procura o Marco Belo ou procura a Larissa para estar entrando em contato com a gente, que a gente vai ter novos programas agora pós-carnaval, que é um programa da noite. Em breve o Belo vai estar comentando com vocês. Então, quem quiser ajudar a gente, quem quiser fazer parte desse novo projeto de expansão do Podcast Timão, tamo junto. Falar com você que tem uma pequena empresa, ou então que tem uma empresa média, uma empresa que está se expandindo, ou até você que pensa em abrir uma empresa e quer reformar o seu sistema de informática. Você precisa de tecnologia. Você que precisa fazer um upgrade no seu sistema de informática também precisa da IF Tecnologia, uma equipe especializada te ajudando na hora mais importante. Não vai tentar fazer tudo sozinho, hein? Você vai se dar mal. A IF Soluções
chegou para isso, para te ajudar na hora que você mais precisa, na hora da sua empresa crescer. Você conta com a IFE, você já tem muito para cuidar, deixa que a IFE cuida da sua tecnologia. Tem computadores, notebooks, acessórios corporativos, no-breaks, tem tudo lá com a ajuda técnica de quem entende. Entra lá no Instagram da IFE e aí você faz o orçamento. O Instagram é @IFE, com 2 Fs, .solucoins. Não tem C cedilha lá no Instagram. Então é IFE, com 2 Fs, .solucoins. Entra lá, faz o seu orçamento, fala que você vê o podcast Timão e eles te dão um desconto especial. IFE Soluções. É isso, rapaziada. Su, tem mais um áudio aqui, antes de eu passar para a gente falar um pouco do Biduzinho. Tem mais um áudio do Ricardo, tá? Tiagão, o Geizão complicou pra gente ontem, pô. Sorte que a gente ganhou. Aquele pênalti não foi. Deixou de dar uma falta clara no Yuri na entrada da área, que era pra amarelo. O cara deu carrinho, não acertou a bola. O juiz falou que acertou a bola. O Geizão tava mal ontem, mal. Eu tava com aquela sensação querendo prejudicar o Corinthians ontem. A diretoria tem que fazer alguma coisa, cara. Esses árbitros não dá mais não, cara. Então, é o que eu falei, Ricardo. O juiz muito fraco, mano. Muito fraco mesmo. E outra, né, velho? Ele vai irritando os jogadores, né, mano? Esse lance do Yuri aí, o Dorival quase entrou no campo, Su. Ele quase entrou no campo. Aí o Alan foi lá puxar ele lá na beira do campo, lá. Mas é muito fraco, mano. Muito fraco mesmo. Deixa eu ver aqui, cadê o comentário pra gente só falar um pouquinho disso aqui? Olha lá, o Washington comentou. Bidu é seleção. O que você tem pra falar sobre isso aí, Su? Sabe que tem um menino lá tem um jornalista lá na Rádio Coringão, o Lucas Cardamone. Beijo, Lucas. Ele sempre fala disso. Toda vez que ele vai falar de jogo do Corinthians, que ele faz análise, ele fala do Bidu na seleção. Estava até vendo ontem umas discussões sobre isso. Eu acho que o Bidu está na melhor fase dele, inegavelmente, no Corinthians. Saiu de um jogador que estava colocado para ser negociado, né? Para ser esse jogador extremamente importante que você não tem. Agora chegou o Angileri, mas a gente não tinha, né? Não estava sem uma opção para ele. Eu acho que ele pode, só que o Bidu ele tem uma questão que para o jogo do Ancelotti, para como a seleção é montada, ele não encaixa, porque ele não é o forte dele não é marcação. Não, melhorou muito, né? Mas não é. Melhorou muito, mas não é. E a seleção, ela já tem os alas, ela tem pontas dos dois lados, então ela precisa, óbvio, de laterais que consigam subir também, que ajudem ali na construção, mas não é a principal característica desse lateral. Ele vai precisar do lateral que fique para liberar esses alas que já existem. Então, eu acho que a característica dele, apesar de ele estar numa fase muito boa, não encaixa no tipo de jogo da seleção. Eu acho assim que agora vai ter mais uma convocação, acho que agora em março, né? Por os amistosos que vão ser nos Estados Unidos. Cara, vai jogar com a França, opinião, né? Um dos jogos. Acho que é Estados Unidos, não é? Bom, eu não sei, eu acho que é Estados Unidos, mas enfim. O Bidu, ele é um cara que vem jogando muito bem desde 2024, né? 2024. Não, do ano passado, no meio do ano passado, ele vem jogando muito bem assim. Então, é um cara que é pilar do Corinthians, na minha opinião, merece uma oportunidade na seleção brasileira. Por mais que tem muita gente que, às vezes, tem até corintiano ainda que não gosta muito dele, mano, mas é um cara que é o desafogo do Corinthians em muitas oportunidades ali na defesa. Ontem, algumas oportunidades, ele deu umas erradas ali na saída de bola, que ele acha que ele é o Messi de vez em quando. Mas é um cara que, ao meu ver, merece. O Sul tem um superchat aí que eu tinha esquecido de passar. Eu Rodrigão. Ia te falar. Sem panos quentes, igual uns no grupo tóxico. O PNC do Martins foi um FDP. Calma, Rodrigo. Cagou pro clube e possivelmente agiu deliberado na lesão e no passaporte. Mano, velho. Igual eu falei, mano. A gente perdeu um personagem foda aí, mano. Importante nos títulos que ele conquistou no Corinthians. Não precisava ter acabado assim, mas foi escolha única, exclusivamente dele, mano. Tá ligado? Igual eu e a Su comentamos aqui, não sei o que vocês pensam, acho que todo mundo pensa igual. Não tinha outra saída, mano. Ele não tinha mais clima para jogar no Corinthians, né? Tá ligado? Até nos vídeos depois que ele chegou, que os caras postaram na story, na resenha, ele tava totalmente sem graça, mano. Você via na cara dele que ele tava sem graça, que ele não era aquele cara zoeira que ele sempre foi.
Você entendeu? Mas é isso. É um fim triste, porém vai ser lembrado, velho. Vai ser lembrado, deixou um legado, deu tapa na cara de palmeirense, ganhou título. Foi importante, né? Nos títulos. Na final da Copa do Brasil. Olha lá, eu sabia, ó. O Juscelino não quer o Matheus Vitor da seleção, não. Mas, velho, quem que você vai pôr, Juscelino, na seleção? O Alexandro? Você viu o Alexandro marcando o Mateuzinho na Supercopa? O Alexandro parecia que ele tinha comido feijoada antes de jogar, pô. Renan Lodge, fraco já também. faz tempo que a gente tem problema de assim, a escassez de lateral. Tem uma escassez no futebol brasileiro. Então, tem não uma tem escassez muito lateral. no Então, futebol assim... brasileiro. E o Bidu hoje, querendo ou não, mano, quantos laterais são melhor que ele no Brasil? O Piquerez tava na reserva esses dias para trás lá no Palmeiras, que é o cara que é venerado. Não é brasileiro, né? O Piquerez. Ele teve uma queda muito brusca de rendimento. No Brasil mesmo, até os estrangeiros aí, quem que é melhor que ele? Que tá jogando futebol melhor que o dele? Não sei, mano. Não sei. Olha lá, na raça Timão. Ele errou bastante ontem, sim, mano. Ontem, no primeiro tempo, teve bastante erro de passe, mano. Bastante erro de passe mesmo. E o Bidu tem algumas saídas de bola ali que ele irrita um pouco o torcedor, mano. Ele acha que mas também, ao mesmo tempo, eu acho que tem umas saídas dele que ele é bem... E, tipo assim, ele, mesmo sob pressão, ele consegue sair e sair jogando. Então, ele dá uma oscilada. Não, ele não liga. Ele não liga para... Ele não liga para se tem um ou dois marcadores. Ele vai para cima, independente de quantos tiver. Ô, Su, eu vou soltar mais um áudio aqui para a gente finalizar. Aí depois você dá as suas considerações finais aí. Eu finalizo aqui para a gente dar continuidade. Bom dia, Thiago. Bom dia, Suelen. Bom dia a todos os timoleiros aí. Aqui é o Wagner Navarro, em Ferraz Vasconcelos. O que vocês estão achando dessa mistura aí de Brasileirão com Paulistão? Eu, em particular, estou achando uma grande confusão. Não estou gostando nada disso. Acho que o Brasileirão deveria deixar para depois. Essa mistura aí não está fazendo bem para nenhum time. Muito jogo misturado, confusão. Brasileirão na quarta, Paulistão no fim de semana. Isso aí é a dona Globo que impôs essa parte de Brasileirão começar antes da hora, né? O que vocês acham? Um abraço, bom dia, até logo. Tamo junto, Vagnão, é nóis. O que você acha, Su, dessa confusão maravilhosa aí? É péssimo, mas, assim, pensando em calendário, cada vez mais o calendário brasileiro tá ficando apertado, tá ficando ruim. Teve algumas reformas, né, no calendário. O ano passado a CBF fez até uma apresentação, achei super interessante. E não tem muito o que fazer, né, gente? Infelizmente, tem questão de Copa do Mundo, aí tem Super Mundial. Cada vez mais você vai ter, no meio do ano, competições que vai fazer parar o Campeonato Brasileiro. E aí foi a forma como eles acharam. Eu também não gosto, porque se a gente for pensar, a gente está em fevereiro, seria o momento que os times estariam começando a engrenar no campeonato estadual, mas já está disputando o Campeonato Brasileiro. É ruim para todo mundo. Mas, sinceramente, não tenho esperança de que isso vai melhorar. É só daqui para pior. Eu também acho. É uma confusão danada. Que eu odeio, mas hoje em dia é jogo domingo, 9 horas da noite. Isso aí, para mim, é uma morte. Odeio esse jogo das 8h30. Nossa, meu Deus, é o fim do futebol. É o fim do futebol. Su, dá suas considerações finais aí para a gente finalizar. Já passamos um pouquinho do horário aí. É isso, pessoal. Primeiro agradecer, né? Todo mundo ficou aí na audiência. Obrigado para todo mundo que apoiou. Para quem criticou também, faz parte. A gente está aqui aprendendo. Mas vamos ser gentil quando criticar os outros. O coleguinha também, né, gente? A gente está aqui aprendendo. Pode falar, mas vamos tentar ser gentil com o outro. Bom, final de semana aí encerramento da fase de grupos do Campeonato Paulista. Acho que vai ter grande que vai ficar fora. Espero que não seja o Corinthians, mas tem chance, dependendo de se tiver muitas combinações do Corinthians ficar fora, mas acho difícil. Todos os jogos no domingo serão 8h30 da noite, esse horário maravilhoso de futebol no domingo. Pelo menos segunda-feira é feriado. Então, a expectativa é do Corinthians se classificar para a próxima fase. E aí, ao longo da semana que vem, a gente faz pensa, né, e discute do adversário que o Corinthians vai enfrentar nas quartas de final do Campeonato Paulista. Lembrando que mudou a regra, então quartas e semis serão um jogo único, o que torna
emocionante, mas também é aquilo, né? É um jogo só e tudo pode acontecer. Sim, Vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians pega o São Bernardo fora de casa e que provavelmente vai com um time alternativo, porque a gente jogou 2 jogos seguidos com o time tido como titular. Vamos ver aí. Obrigada, Tim, prazer. Primeira vez nossa aqui na live juntos, espero que seja a primeira de muitas. Muito obrigado aí. E é isso, até a próxima. Bom carnaval para todo mundo, juízo aí, né, meu povo? Né? Quarta-feira tem vida ainda, então não vamos viver como se não houvesse amanhã. Rapaziada, tamo junto. Desculpa hoje aí a internet, mano. Na próxima vez eu prometo que eu vou colocar no outro computador aqui. Su, obrigado mesmo, velho, você ter me ajudado aí enquanto tava meio oscilando aqui. Você é uma menina gente boa demais, eu adoro você. A gente ainda não se conheceu pessoalmente, mas espero conhecer. Rapaziada, juízo no carnaval, domingo tem jogo. Eu acho que deve ir o sub-15 lá, os filhos dos conselheiros. Tem festa do Memphis hoje, carnaval. Esses caras não vão jogar bola domingo, não, vocês podem esquecer. E é isso, quarta-feira, eu não sei se vai ter live segunda e terça, o Belo deve avisar no grupo, deve avisar nas redes sociais dele, tá? Mas na quarta-feira estamos de volta aqui, eu prometo que a internet vai estar melhor, e aí a gente passa o panorama de como foi o jogo de domingo, como foi, quem o Corinthians vai enfrentar, enfim. Obrigado, rapaziada, pelos comentários e pela ajuda aí enquanto oscilou a internet. Tamo junto, um abraço, vai Corinthians, beijo, Su, é nóis. Tchau, beijo. Vai Corinthians, vai todo poderoso Timão. Não para, não para, não para, não para de ser campeão. Eu sou louco por ti, Corinthians, eu nunca vou te abandonar. Onde você joga eu vou, não importa como eu vou
Tchau.